solo leveling dentre o grupo dos caçadores, muitos deles são arrogantes por conta do grande poder que eles carregam em suas mãos. E por causa da sua soberba, alguns deles já perderam suas vidas em batalhas nas dungeons, e outros tiveram a loucura de encarar San Jinwoo. Por isso que no vídeo de hoje você vai conferir dois confrontos épicos: San Jinwoo contra Hwang Dong-soo e Thomas André, aquele que era considerado o caçador mais forte do mundo. San Jinwoo era conhecido como a arma mais fraca da humanidade, mas tudo mudou quando ele despertou uma habilidade especial graças ao sistema, que disponibilizou a forma de evolução constante, ficando cada vez mais forte a cada batalha que enfrentava. E por causa dessa sua aquisição, ele veio a se tornar uma das criaturas mais perigosas e poderosas do universo do solo leveling. Por outro lado, a gente tem o tão odiado Hwang Dong-soo, um dos homens mais poderosos de toda a Coreia do Sul, enquanto ao seu lado estava ele, Thomas André, o homem que, assim como Escanor, ocupava o topo do mundo, sendo o caçador mais forte da história. Mas agora, sem mais enrolação, bora pro que interessa. A rivalidade entre Jinwoo e Hwang foi proposta desde o início da obra, pois depois de receber o sistema, Jinwoo decidiu manter os seus novos poderes em segredo de todo mundo ao seu redor, continuando no seu papel de ser apenas um caçador de rank. Sendo assim, ele continuou a participar de dungeons que eram de classificação mais baixa, para permanecer com essas informações debaixo dos panos. Em uma dessas missões, ele acabou se unindo ao grupo de Hwang Dong-suk, um caçador que, apesar de parecer confiável, era como se fosse o Kabuto do mundo de solo leveling, cometia crimes que não deixavam rastro. Hwang Dong-suk, ao perceber que teria que dividir o lucro da dungeon com o San Jinwoo, decidiu trair o garoto. Sendo assim, ele acaba prendendo o nosso protagonista dentro da sala do chefe da dungeon, junto com o indefeso Jinwoo, achando que um simples caçador rank E jamais conseguiria derrotar um boss de uma dungeon rank C sozinho. Só que mal sabia ele que San Jinwoo não era um caçador comum. Então, para sobreviver, o Jinwoo precisou usar tudo que tinha para derrotar a aranha-chefe daquela dungeon. E mesmo que ainda não tivesse num nível tão alto de poder, foi o suficiente para derrotar aquele boss. Mas ele não ia deixar barato para aqueles caçadores. E por isso, San Jinwoo, no sentido mais literal da coisa, caçou cabeça por cabeça cada um deles, para que aqueles homens pudessem sentir a mediocridade deles diante de seus olhos, eliminando todos os caçadores daquele grupo. O problema que foi instaurado era que Hwang Dong-suk não era um caçador qualquer, ele era irmão mais novo de Hwang Dong-soo, um caçador de rank S extremamente poderoso, que vivia nos Estados Unidos, sendo um membro da Guilda dos Cavadores, uma das guildas mais influentes e poderosas de todo o mundo. Ou seja, ao matar Dong-suk, San Jinwoo comprou uma briga com alguém de um patamar muito, mas muito elevado. Quando Hwang Dong-soo descobriu que seu irmão havia morrido e que os únicos sobreviventes da missão foram San Jinwoo e um outro caçador de nível baixo chamado Jinwoo, ele ficou furioso, pois sabia que um grande mistério estava cercando aquela missão. Tomado pelo ódio, Dong-soo jurou vingança e prometeu matar Jinwoo por ter tirado a vida do seu irmão mais velho. Alguns meses se passaram e Jinwoo já havia conquistado fama mundial ao ser reconhecido como o mais novo caçador de rank S. Por conta disso, ele recebeu um convite para participar de uma reunião com os caçadores mais poderosos do planeta, que aconteceria nos Estados Unidos. Então, ele deixou a Coreia para comparecer a esse grande evento. Ao saber que Jinwoo estaria nos Estados Unidos, Hwang Dong-soo viu nisso a chance perfeita de finalmente se vingar pela morte de seu irmão mais novo. No entanto, o líder da Guilda dos Escavadores, Thomas André, percebeu a intenção assassina de Dong-soo e foi pessoalmente confrontá-lo, dando uma ordem direta onde ele, em hipótese alguma, deveria mexer com Jinwoo. Thomas André era um caçador de nível nacional e ocupava o posto de número 1 entre todos os caçadores do mundo, sendo até então o mais forte da Terra. Ele conseguiu perceber que Jinwoo não era alguém com quem se devesse arrumar confusão, já que Dong-soo não teria a menor chance contra ele. Mesmo assim, ignorando completamente as ordens de seu líder, Hwang Dong-soo aproveitou a primeira oportunidade e sequestrou o irmão de consideração do Jinwoo, o Jinwoo, o mesmo que tinha sobrevivido com ele naquela expedição onde o irmão do Dong-soo foi morto. Ao saber do sequestro, Jinwoo entrou em ação imediatamente, espalhando suas sombras por toda a cidade em busca de seu amigo. Enquanto isso, Hwang Dong-soo mantinha o rapaz preso e começou a torturá-lo para que ele revelasse o que realmente havia acontecido dentro da dungeon onde o seu irmão foi derrotado. Mas, por mais que ele o espancasse, o garoto não dizia uma só palavra. Dong-soo levou 2 capangas com ele, um dos quais era um healer, um caçador especializado em habilidades de cura, e ele então ameaçou: se o garoto falasse, seria curado imediatamente, mas se continuasse calado, acabaria morrendo. Mesmo assim, a única resposta que recebeu do garoto, todo machucado, foi um audacioso e muito sincero "vai pro inferno". Mas então, de forma repentina, uma das sombras de San Jinwoo surge no local e encontra o Dong-soo ainda torturando Jinwoo. Percebendo a presença da sombra, Dong-soo se prepara para atacar, mas nesse exato instante, San Jinwoo ativa sua habilidade de troca de sombra, fazendo com que ele surja instantaneamente
no lugar onde aquela sombra estava. Ao ver seu amigo quase sem vida, jogado no chão, Jin-Woo é tomado por uma fúria devastadora. Sua raiva é tão intensa que sua energia mágica se espalha por quilômetros na cidade, criando uma pressão tão sinistra que suas próprias sombras começaram a tremer em resposta às emoções de seu mestre. Sentindo essa energia monstruosa à distância, Thomas André compreendeu imediatamente que Dong-Su havia desobedecido suas ordens e tinha estabelecido uma briga contra o Jin-Woo. Sem perder tempo, ele arrebenta a porta do carro em que estava e sai correndo na direção daquela aura monstruosa, tentando impedir que Jin-Woo fosse responsável por tirar a vida de seu companheiro. Enquanto isso, depois de trocar de lugar com sua sombra, Sang Jin-Woo desfere um soco violento em Hwang Dong-Su, lançando ele para longe. Em seguida, corre até o seu amigo caído e oferece uma poção de cura. No entanto, a poção não surte efeito, pois a condição do garoto é crítica demais. Sua vida está abaixo de 10%, e por isso, a poção não é eficaz. Jin-Woo então se volta para os capangas de Dong-Su e exige saber se algum deles possui habilidades de cura. Quando um deles responde que só obedeceria ao seu chefe, Jin-Woo não hesita e os golpeia fortemente, deixando os dois desacordados. Nesse momento, Dong-Su se levanta, tomado pela raiva, e caminha em direção a Jin-Woo, envolto em uma aura poderosa. Ele pergunta diretamente se foi Jin-Woo quem matou seu irmão, mas o Jin-Woo, sem nenhuma paciência, simplesmente responde: pergunta a ele quando você encontrar ele no inferno. Essa provocação faz o Dong-Su perder completamente o controle. Ele parte para cima com um soco direto, mas o Jin-Woo desvia com facilidade e contra-ataca com um golpe certeiro nas costelas, jogando ele para longe mais uma vez. Sem dar chance de recuperação, Jin-Woo avança novamente, segura a cabeça de Dong-Su e começa a esmagar ela contra o chão repetidamente, com uma força brutal, até que o caçador de Rank S perca completamente a capacidade de reagir. Nesse instante, Thomas André finalmente chega ao local do confronto, mas já era tarde demais. Quando Dong-Su havia sido completamente derrotado. Thomas então se dirige a Jin-Woo e ordena que ele solte o caçador caído, prometendo esquecer tudo o que havia acontecido até ali. No entanto, Jin-Woo não recua e desafia Thomas, perguntando o que ele faria se o Jin-Woo se recusasse. Com muita frieza, Thomas responde que nesse caso, ele ia ter que detê-lo à força. Sem hesitar, Jin-Woo lança Dong-Su para longe e se aproxima de Thomas André, encarando-o de frente e dizendo para tentar. Thomas se surpreende com a ousadia de Jin-Woo e pergunta se ele ao menos sabe com quem tá lidando. A resposta de Jin-Woo é direta e fria: não me importa quem você é. Logo em seguida, Jin-Woo parte para ataque. Ele atinge Thomas com um poderoso golpe, lançando ele por várias paredes. No entanto, o impacto parece não afetar o Thomas, que retorna andando sem grandes ferimentos, por conta da sua enorme força e resistência física. Enquanto isso, Jin-Woo ordena que suas sombras levem seu amigo para o hospital mais próximo, garantindo que ele receba o melhor tratamento possível. Com seu amigo fora de perigo, Jin-Woo se concentra totalmente em Thomas. Mais uma vez, Thomas tenta convencê-lo a desistir da luta, dizendo que se o Jin-Woo se ajoelhasse, ele pouparia sua vida. A resposta? O icônico momento em que ele levanta o seu dedo do meio em silêncio, sendo o suficiente para acender a fúria do caçador mais poderoso do mundo. Tomado pela raiva, Thomas libera uma aura dourada e elevando sua energia a um novo patamar. Thomas investe com força total, destruindo várias sombras de Jin-Woo com um só avanço. Ele parte direto para cima de Jin-Woo, mas antes que ele pudesse alcançá-lo, uma sombra entra em seu caminho, que é facilmente destruída pela investida voraz de Thomas. Olhando adiante, o caçador dos Estados Unidos fica surpreso ao perceber que seu adversário não estava mais por ali. De repente, Jin-Woo reaparece sorrateiramente ao seu lado e tenta perfurar o peito de Thomas com a sua adaga. No entanto, mesmo aplicando toda a sua força, a lâmina mal consegue arranhar a pele do adversário, demonstrando o quão impenetrável é o seu corpo. Com um sorriso confiante no rosto, Thomas contra-ataca, forçando Jin-Woo a saltar para desviar. No ar, Jin-Woo se vê vulnerável, e Thomas tenta finalizá-lo com uma poderosa técnica de telecinese, lançando escombros e pressão em sua direção. No entanto, Jin-Woo reage rapidamente, ativando sua própria telecinese e forçando Thomas contra o chão, impedindo-o de se mover por alguns segundos. Aproveitando a abertura, Jin-Woo avança e desfere um golpe certeiro no pescoço de Thomas, fazendo-o sangrar e o arremessando para longe. Sem perder tempo, Jin-Woo continua sua ofensiva com uma enxurrada de ataques rápidos e brutais, utilizando apenas a força em seus punhos. Thomas André, mesmo sendo um caçador nacional, começa a perceber o quão formidável seu oponente realmente é e se surpreende ao ver seu próprio sangue escorrendo, uma façanha que pouquíssimos no mundo foram capazes de realizar. Diante da força de Jin-Woo, Thomas André finalmente entende que não pode mais tratá-lo como um simples oponente. Decidido a mostrar seu verdadeiro poder, ele invoca sua forma completa, sendo essa uma imensa armadura que começa a se formar ao redor de seu corpo, aumentando drasticamente todos os atributos que já eram notoriamente insanos. Com essa nova forma ativada, Thomas bate com as duas mãos no chão, criando uma onda de choque devastadora. A explosão destrói tudo ao redor, lançando destroços e rochas para todos os lados. Jin-Woo, percebendo a intensidade do ataque, salta rapidamente para trás para evitar ser atingido, mas Thomas não dá nenhum tempo de respiro.
Em uma das mãos, ele cria uma enorme esfera de energia que começa a sugar tudo ao redor. A força dessa esfera impressiona Jin-Woo, que compara o fenômeno a um buraco negro. Ele reconhece que, se não tivesse se protegido a tempo, teria sido engolido por completo. Logo depois, Thomas lança a esfera em direção a Jin-Woo, causando um gigantesco rastro de destruição naquele terreno. Jin-Woo é forçado a desviar novamente, com precisão e agilidade. Em seguida, Thomas salta na direção de seu oponente, mas Jin-Woo reage com frieza, pisa na cabeça de Thomas e se impulsiona para o alto com o movimento. Thomas tenta então puxá-lo com sua habilidade de telecinese, mas Jin-Woo responde usando a mesma técnica, criando um confronto direto entre as forças de ambos os caçadores. No choque entre as habilidades psíquicas, Jin-Woo leva a melhor, lançando Thomas com força contra o chão. Buscando manter seu inimigo no chão, ele avança e segura Thomas pelos chifres da armadura, desferindo uma joelhada brutal em seu rosto, o suficiente para trincar parte da armadura resistente. A ofensiva não para por aí. Jin-Woo continua desferindo socos diretos na cabeça de Thomas, golpe após golpe. A sequência é tão intensa que Thomas cai no chão, incapaz de reagir por um momento. Jin-Woo não perde tempo e continua pressionando o caçador número 1 de maneira implacável, sem dar brecha para qualquer recuperação. Ao redor, os caçadores que estão assistindo a cena ficam completamente chocados. Ninguém consegue acreditar que o caçador mais forte do mundo está sendo humilhado daquele jeito. Até mesmo o próprio Thomas André começa a duvidar de si. Ele se pergunta como um caçador especializado em invocações como o Jin-Woo pode ter tanta força física e velocidade. Por um momento, a dúvida ecoa em sua mente e Thomas realmente se questiona se naquele momento ele iria ser derrotado por um humano mais poderoso que ele. Foi assim que, alimentando a dúvida do seu próprio poder, que seu orgulho veio a despertar. A chama da vitória do homem mais forte do mundo não iria se apagar de uma maneira tão vexatória e submissa como ele estava naquele momento. Com um grito furioso, ele se levanta e tenta atacar Jin-Woo novamente, reafirmando em voz alta que ele é Thomas André e que aquilo não seria o suficiente para derrotá-lo. Mas assim que Thomas tenta se levantar novamente, Jin-Woo o atinge com uma cotovelada certeira nas costas, derrubando-o no mesmo instante. Com isso, Jin-Woo encara o inimigo caído e repete com firmeza que não se importa com quem ele é. Em seguida, Jin-Woo reinicia sua ofensiva com uma fúria implacável, desferindo uma série de golpes intensos sobre Thomas, quebrando lentamente toda a armadura que até então parecia indestrutível. Percebendo que já não tinha mais condições de continuar lutando e sendo atingido sem pausa, Thomas André finalmente admite a derrota. Com a voz pesada e o corpo destruído, ele declara que a batalha já havia se encerrado. Nesse instante, Jin-Woo cessa seus ataques. Ao redor, os caçadores que assistiam à batalha ficam perplexos ao ver o estado de Thomas. Nenhum deles imaginava que existia alguém capaz de colocá-lo naquela situação. Os curandeiros se apressaram para socorrer, mas ao examiná-lo, perceberam o quão grave era a situação dele. Praticamente todos os ossos do seu corpo estavam quebrados. Mesmo assim, ficaram impressionados por ele ainda estar vivo depois de tudo aquilo. Thomas foi levado imediatamente para receber tratamento especializado, e logo descobriram que Hwang Dong-soo, o responsável por iniciar toda essa confusão, havia morrido. E foi a partir desse momento que, mesmo sem estar em busca de status, poder ou qualquer outro título, o mundo inteiro foi capaz de testemunhar o surgimento de uma nova lenda. O caçador mais poderoso da Terra tinha um novo nome. Ele era Sun Jin-Woo.